Fala, turma! Beleza? Beleza! Pois é, notícias importantes dessa semana que aconteceram aí nos últimos dias com relação aos parques e com relação à Flórida de uma forma geral. Bom, tudo começou com um anúncio do governador do estado, o senhor Ron DeSantis, que subiu o nível de liberação, ou seja, de fase 2 para fase 3 em todo o estado. E isso significa que muitas das coisas antes que estavam restritas, a capacidade que estava sendo restrita em alguns lugares, está sendo liberado. Nós estamos tendo aqui um número de contaminados por coronavírus numa descendente no estado, e o governador aqui ele é um republicano, né? Então os republicanos há bastante tempo já eles são contra fechar tudo, fazer o lockdown e tudo mais. Inclusive o governador do estado da Flórida demorou bastante para fechar, para dar o lockdown aqui. Ele fez isso só depois de muita pressão da população, mas fez. E agora a Flórida começa a partir para a fase 3. A fase 3, de uma forma geral, significa que a maioria dos bares já podem abrir 100%, os restaurantes podem abrir 100%, e os parques temáticos também. Então, na teoria, todos os parques temáticos de Orlando, a Disney, a Universal Studios, o SeaWorld, já podem abrir com 100% da capacidade. O que é uma notícia legal, não é? Pois é, seria. Mas, logo na sequência, a Disney soltou uma nota sobre isso. Então está dito aqui, ó, Disney responde ao governador da Flórida sobre a Lift State Restrictions, que é a remoção das restrições estaduais. E aí o que a Disney falou? A Disney simplesmente disse, eu vou ler aqui, tentar fazer uma tradução simultânea, tá bem aqui embaixo. Eles disseram assim, de forma bem informal, nós recebemos da ordem executiva do governador, a ordem executiva do governador, estamos avaliando para determinar o que for o melhor para os nossos negócios. Engraçado que eles usam a palavra business aqui, né? Nós não estamos fazendo nenhuma mudança imediata. Como um lembrete, as máscaras ainda são requeridas para qualquer área do Walt Disney World Resort, ou seja, resorts, Disney Springs, parques e tudo mais. O SeaWorld também respondeu. E o SeaWorld diz a mesma coisa. Então eles estão aqui, ó, comprometidos com a segurança e a saúde dos empregados, dos visitantes e dos animais. E eles reabriram desde o dia 11 de junho com as mudanças que eles acharam mais ideais, com as restrições que eles acharam mais ideais, né, melhorando a sanitização pelo parque, limitando capacidade, colocando distanciamento social, e que eles também não estão mudando por enquanto. Ou seja, essa liberação do governador aqui para a fase 3, teoricamente falando, você já poderia ir para ambientes fechados sem máscara, o que mais uma vez o governador está sendo criticado. Porque a população no geral, é claro que existem as exceções, mas a população no geral ainda acha muito cedo, mesmo com o número tão decrescente de casos que nós estamos tendo na Flórida. E os parques simplesmente disseram que, beleza, governador, você liberou, mas nos nossos parques não. Ou seja, a Universal Studios foi a única que não falou nada, que não soltou uma nota oficial, mas também não mudou nada. Qualquer parque hoje, eles ainda estão funcionando com 50% da capacidade e é obrigatório máscara e distanciamento social. As filas têm distanciamento social e ninguém entra sem máscara. Ninguém, absolutamente ninguém. Mesmo que o governador tenha liberado, a gente sempre tem que lembrar o que eu sempre falo aqui. Os parques são propriedade privada. Então não é porque você paga um ingresso que você pode chegar lá e fazer o que quiser. Já fizemos um vídeo aqui alguns dias atrás do homem que foi expulso da Disney porque tirou a máscara e quis andar no parque sem máscara. Então, tirar a restrição que o governador fez não quer dizer que todos os estabelecimentos ou os parques liberou geral, ok?
Por exemplo, se eu sou um dono de um restaurante, não é porque o governador falou, olha, as máscaras estão liberadas, que eu sou obrigado a liberar a máscara no meu restaurante. Eu posso exigir que clientes só entrem com máscara. Uma outra coisa que saiu também é que grandes retailers são grandes varejistas. Então, Walmart, Target, Best Buy, eles ainda continuam com restrições. Ou seja, para entrar nas lojas, para entrar no Walmart, para entrar no Target, para entrar na Best Buy, você precisa de máscara. Entende? Então, há sim meio que uma guerra fria entre o governador e entre os comércios, entre as indústrias, as empresas, que ainda não liberaram totalmente. Logo na sequência, a Disney já soltou uma mudança. Houve uma mudança assim interessante que aconteceu na Disney logo depois que saiu a notícia aí da liberação do governador. A Disney está voltando ao normal com os seus horários de atendimento depois da liberação. Ou seja, os parques estavam fechando mais cedo. Tá? Então, por exemplo, olha, no mês de outubro, o Magic Kingdom estava fechando às 6 horas, tá vendo? 6 da tarde. Então, alguns dias já vai ficar até às 7 e alguns dias já vai ficar até às 8. Ou seja, não é o horário normal ainda, porque o parque ficava até às 10, às vezes ficava até meia-noite com os eventos após o fechamento para o público em geral, mas já aumentou um pouco. O Epcot, tá vendo? Estava fechando 7, 8 da noite, já vai fechar às 9. O Hollywood Studios, que estava fechando às 7, vai começar a fechar às 8. E o Animal Kingdom estava fechando às 5, já voltou para... estava fechando às 5, já vai começar a fechar às 6. E estava abrindo às 9, começa a abrir às 8. Entende? Então houve aí uma mudança no horário. Isso já é um primeiro passo para que os parques comecem a tentar voltar um pouco ao normal. Porém, mesmo que o governador do estado tenha liberado o estado para a fase 3, ainda não é permitido entrar em parques sem máscara e os parques estão ainda enforçando o distanciamento social e a capacidade reduzida, que é só 50%. Já existe uma preocupação porque o que acontece? As coisas estão melhorando e os parques têm andado já muito mais cheios. Por quê? Porque as pessoas estão começando a viajar. Não quem vem de fora, Orlando está sem turista internacional, mas tem muito turista americano vindo para Disney. E a Disney está com 50% de capacidade apenas. Então isso está enchendo o parque muito mais cedo. Tem muita gente que não está conseguindo entrar. Lembrando ainda que as reservas ainda são obrigatórias. Certo, galera? Se você gosta aqui do nosso trabalho, se você gosta aqui das notícias que a gente sempre dá, não se esquece, deixa o seu like aí, ó. Só apertar o like, deixa o like, aperta a sineta, se inscreve no canal, deixa um comentário e torne-se um membro do canal. Certo, galera? Um abraço, a gente volta com mais notícias em breve.